Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Ellis e é um prazer estar aqui falando com vocês já próximo, tá? Da UBI, que vai acontecer a sua primeira fase agora no dia 15. E eu espero que vocês estejam preparados, estejam se preparando. Estou aqui para dar algumas breves dicas para vocês de como continuar realizando esse processo de preparação, tá? Para a prova, que é muito importante, e para que a gente consiga praticar um pouco, tá? Então, ó, aqui é o site da UBI, um site muito interessante, e todo competidor da Olimpíada tem que conhecer esse site, até porque é a partir dele que vocês realizarão a submissão das suas questões durante a prova, beleza? Então, ó, você que é competidor, vá aqui na parte de regulamento, dê uma olhada nos regulamentos, tá? O calendário é bem importante para você tapar das datas de correção de provas, das datas de realização das provas e aí assim por diante, beleza? Então a parte que nós estamos interessados hoje aqui nesse vídeo em focar é a parte da prática. Então o próprio site da UBI tem aqui a opção de pratique. O que é que esse site oferece? Questões de provas anteriores. Então nada melhor para ajudar do que praticar com provas, com questões já abordadas nessas Olimpíadas em anos anteriores, tá? Então, ó, como vocês bem sabem, a UBI ela tem dois níveis e o nível que nós no IFRN participamos é o nível de programação, tá? Então, ó, nível 1 é para alunos do primeiro ano do ensino médio, nível 2 até o terceiro ano do ensino médio, tá? Então, segundo e terceiro ano, nível 2, nível sênior é alunos do quarto ano do ensino médio e alunos do primeiro ano da graduação. Então, a maioria dos nossos estudantes aqui do GEOB, eles participam do nível 2, porque são alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, vamos aqui dar uma olhada nessas questões aqui do nível 2 da fase 1, que é a fase que vocês vão participar agora a partir do dia 15, tá? Então, ó, eu aqui já dei anteriormente uma olhada nas questões e aí eu vou escolher esta primeira questão, que é a idade de Dona Mônica, para que a gente consiga resolver, tá? Então, vamos lá. O que é que diz a questão? Pessoal, essa é uma hora bastante importante no processo. Você vai ter que ler a questão atenciosamente e saber exatamente o que é que a questão está pedindo para que você consiga se dar bem na prova, tá? Então a questão aqui da idade da Dona Mônica é a seguinte, ó. Dona Mônica é mãe de 3 filhos. Então aqui é um dado importante que nós temos que observar. E estes filhos têm idades diferentes. Então, se os filhos têm idades diferentes, nós já conseguimos pegar aqui que Dona Mônica não tem nenhum filho que seja gêmeo, não é verdade? Então, ó, ela notou que neste ano, a soma das idades dos seus 3 filhos é igual à idade dela. Tá? Então, você vai aí lendo as questões e já começa a pegar os detalhes que ela começa a te passar. Tá? Então, a soma das idades dos 3 filhos de Dona Mônica é igual à idade dela. Então, isso aí é uma coisa que você vai ter que observar. Este problema, dada a idade de Dona Mônica e as idades de 2 dos filhos, seu programa deve computar e imprimir a idade do filho mais velho, tá? Então, pessoal, aqui é o ponto-chave da questão, tá? Aqui é onde você vai ter que colocar os seus esforços para conseguir encontrar qual a idade do terceiro filho de Dona Mônica, tá? Porque o problema, ele só dá a idade de Dona Mônica e dá a idade de dois dos seus filhos, tá? Mas a idade do terceiro filho, o problema não dá, beleza? Mas nós sabemos que isso aí é facilmente encontrado a partir de um cálculo matemático, na verdade, porque nós sabemos que a idade de Dona Mônica é igual à soma das idades dos seus 3 filhos. Então vamos continuar lendo. Então, por exemplo, se sabemos que Dona Mônica tem 52 anos e as idades conhecidas de 2 dos filhos são 14 e 18 anos, então a idade do outro filho, que não era conhecida, tem que ser 20, pois a soma das 3 idades tem que ser igual a 52. Pessoal, aqui é tranquilo, ó. Vamos olhar. Dona Mônica tem 3 filhos. O primeiro filho tem 14 anos, o segundo filho tem 18. A soma de 14 e 18 é igual a 32, não é verdade? Então, qual é o cálculo para descobrir a idade do seu terceiro filho? Então, se a idade da Dona Mônica, que é 52 anos, é igual à soma das idades dos 3 filhos, basta que eu faça aqui, ó, 52 menos
18 mais 14, né? Então, 52 menos 32, que é igual a 20, ou seja, a idade do terceiro filho de Dona Mônica. Então, continuando aqui lendo a questão, e mais um exemplo. Se Dona Mônica tem 47 anos e as idades dos dois filhos são 21 e 9, então outro filho tem que ter 17 anos, e portanto a idade do filho mais velho é 21. Tá? Então, ó, 21 mais 9 é igual a 30, 47 menos 30 é igual a 17, que é a idade do terceiro filho dela. Porém, a idade do mais velho é 21. Tá? Então vamos lá entender como é que o problema, tá, aqui dentro da Olimpíada se dá, como é que ele estrutura a sua entrada e como é que ele espera a saída do seu programa, tá? Então, ó, a primeira linha da entrada contém o inteiro M, representando a idade da Dona Mônica. A segunda linha da entrada contém o inteiro A, representando a idade de um dos filhos. A terceira linha da entrada contém o inteiro B, representando a idade do outro filho. Tá? Então aqui já dá para perceber, aqui ele dá um exemplo da entrada, que nós temos 3 números de entradas. Um número a cada linha. O primeiro número aqui é inteiro, representa a idade da Dona Mônica, a idade de um dos filhos e a idade de outro filho, do segundo filho. Mas a idade do terceiro filho, nós não temos ainda aqui a partir do programa. Então qual a saída? Seu programa deve imprimir uma linha contendo um número inteiro representando a idade do filho mais velho de Dona Mônica, tá? Então, ó, a entrada ele dá aqui e a saída é justamente a idade do filho mais velho de Dona Mônica. Então, aqui, pessoal, o que é que nós vamos ter que descobrir? Primeiro, qual a idade do terceiro filho de Dona Mônica e depois verificar, dentre as idades dos filhos de Dona Mônica, qual a idade do filho mais velho. Beleza? Então vamos aqui responder essa questão utilizando a linguagem de programação Python. Se você tem familiaridade com Java mais do que com Python, então você fique à vontade para utilizar a linguagem que você mais se sentir confortável em utilizar durante a Olimpíada, beleza? Então pessoal, abrindo aqui o Visual Studio para que a gente consiga resolver a nossa questão, tá? Primeiramente vamos aqui criar um arquivo para conter o código de resolução do nosso problema, beleza? Então vou aqui criar um arquivo chamado, por exemplo, maioridade, tá? .py. Então esse aqui é o arquivo que vai conter o nosso código. Então pessoal, relembrando aqui, né? Um programa, em geral, tem 3 etapas bem definidas. A primeira é a entrada de dados. Então, com base nessa entrada, o programa realiza na sua segunda etapa o processamento e, por último, ele expõe a saída daquele processamento, tá? Então, aqui, geralmente, os programas vão ser resolvidos seguindo essa estrutura. Então, vamos lá. Qual a entrada, tá, de dados para o nosso programa? Nós temos aqui que a primeira linha é a idade de Dona Mônica, a segunda linha, a idade de um dos filhos dela, e a terceira linha também é a idade de outro filho dela, tá? Então, o nosso primeiro ponto aqui é descobrir qual a idade do terceiro filho de Dona Mônica, para aí depois passar para a fase de saber qual das 3 idades é a maior idade. Beleza? Então, vamos lá, começando aqui com a entrada de dados. Então, a primeira coisa que vamos receber é a idade de Dona Mônica. Então, idade Dona Mônica. Beleza? Vou só diminuir aqui para que a gente consiga visualizar melhor, né? Então vocês bem sabem, né, que em Python, para que a gente consiga pegar a entrada de dados a partir do terminal, nós utilizamos aqui o comando chamado input. Mas o input ele recebe uma entrada do tipo string, sendo que aqui é uma entrada do tipo inteiro, né? O programa nos passa essa informação dizendo que essas entradas aqui são do tipo inteiro. Mas para converter um string aqui um inteiro não tem nenhuma dificuldade, basta que eu coloque aqui, ó, um int na frente. Então agora eu passei a dizer que essa entrada aqui é do tipo inteiro. O mesmo acontece aqui com a segunda linha, tá? Que é essa linha aqui, que representa a idade do filho 1 de Dona Mônica. Então, int input, a mesma coisa aqui, ó, com a idade do filho 2, tá? Todas essas informações aqui são dadas pelo problema. O que é que nós não temos até agora? A idade do filho 3. E aí essa idade nós vamos ter que inferir com base na idade dos 2 filhos de Dona Ana,
Dona Mônica mais a idade da Dona Mônica, não é verdade? Então, ó, se a idade da Dona Mônica é igual à soma das idades dos 3 filhos, então a idade do filho 3 é igual à idade de Dona Mônica menos a idade do filho 1 mais idade do filho 2, tá? Então, isso aqui é a idade do filho 3 de Dona Mônica, beleza? Então, nesse ponto, pessoal, nós já temos aqui quase todas as informações que nós precisamos para resolver este problema, tá? Nós já temos aqui as 3 idades de cada um dos filhos de Dona Mônica e a idade de Dona Mônica. O que é que nós precisamos agora, tá? Saber qual dessas 3 idades é a maior idade. Tá? Então, uma estratégia para que a gente consiga fazer isso é a seguinte, ó. Eu defino inicialmente a maior idade como a idade do filho 1, por exemplo. Isso aqui é correto? Possivelmente não, tá? Porque aqui eu tenho que comparar ainda essas outras 2 idades, a idade do filho 2 e a idade do filho 3. Mas se eu disser que inicialmente a maior idade é igual ao do filho 1, basta que depois eu comparo individualmente cada uma dessas idades. Então o que é que eu vou fazer agora? Se a maior idade, que atualmente é a idade do filho 1, for menor, tá, do que a idade do filho 2, ou se você achar mais interessante pensar na lógica ao contrário, do tipo, se a idade do filho 2 for maior que a maioridade, então a maioridade agora, que antes, né, nesse ponto aqui era do filho 1, passa a ser agora a idade do filho 2, tá? Então, o mesmo acontece agora com a idade do terceiro filho, beleza? Então, ó, se a idade do filho 3 for maior que a maioridade, então a maioridade agora passa a ser igual à idade do filho 3. Com essas linhas de código aqui, nós já identificamos qual das idades é a maior idade, beleza? Então, agora que eu já tenho a idade da Dona Mônica, a idade dos 3 filhos, qual a maior idade entre as idades dos filhos, eu já posso exibir aqui a saída, tá? Então, esse é um momento também muito importante aqui nesse processo, porque você, apesar de já ter a maioridade, você não pode, por exemplo, ó, imprimir algo do tipo: a maioridade é maioridade, tá? Você não pode colocar isso porque vai aparecer aqui na tela a maioridade é 20, neste caso aqui. Porém, o que é que o programa está esperando? Apenas um número, que ele faz aqui a comparação exata dessa saída com a saída que o teu programa vai apresentar. Então, bota somente o que o programa pede para que você coloque, tá? Não coloca nada mais, porque senão vai dar erro na hora da comparação. Por mais que a resposta esteja certa, isso aí vai se configurar errado para o programa, porque o programa ele faz uma verificação automática por meio de um juiz online, não é uma pessoa que está ali corrigindo a tua solução, beleza? Então vamos aqui antes fazer um teste. Então copio aqui a minha entrada e executo. Pessoal, uma dúvida comum aqui: professor, por que não aparece aqui uma mensagem? Não é bom colocar uma mensagem não? Por exemplo, ó, informe a idade de Dona Mônica. Não, pessoal, não é necessário, porque, como eu falei para vocês, quem faz todo esse processo aqui de correção do programa de vocês é um juiz online, um sistema automático, não é uma pessoa em si. Então, eu não preciso estar colocando aqui uma mensagem para que o juiz, tá, que é um computador, uma máquina, consiga informar os dados corretamente, porque ele vai seguir exatamente o padrão que está aqui. Beleza? Então, ó, coloquei lá, a resposta foi 20. Vamos aqui para o segundo conjunto de teste. Executei 21. Então, tudo certo, tá? Uma vez que nós finalizamos aqui e testamos o nosso programa, chega a hora de enviar a nossa solução para o nosso juiz online, para a etapa de envio da competição. Então, aqui na parte de prática, você pode selecionar a linguagem. Ó. Nesse caso, nós desenvolvemos em Python 3. Lá no teu computador onde você salvou esse arquivo, você vai lá, seleciona o arquivo, tá? E submete a tua solução. Então, programa aqui, sistema,
de forma automática, vai fazer a correção da tua solução para que você tenha aqui algumas informações do tipo, ó, foi realizado 4 tipos de testes, você passou em todos eles, tá? Então foi conseguido 4 pontos de um total de 4 possíveis pontos. Então tá tudo correto aqui com a tua solução. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, não deixa de entrar em contato. Pode me mandar mensagens ou mandar mensagens também para o professor Guilherme. Nós vamos estar muito felizes e muito receptivos com relação às dúvidas de vocês. Espero que vocês estudem, tá? E até breve.